O que a Bíblia diz sobre traição? Você já foi traído por alguém em quem confiava de olhos fechados? Ou talvez você seja quem carrega a culpa de ter traído? Poucas feridas são tão profundas quanto a da traição. Ela mexe com a nossa identidade, abala a autoestima e questiona até a nossa fé. Mas a pergunta que não quer calar é: o que a Bíblia diz sobre traição? Deus se importa com isso? Existe perdão? Existe volta? Existe cura? Hoje, vamos mergulhar na palavra de Deus com coragem e sensibilidade. Porque esse tema dói, mas também pode ser o começo de uma nova história. Fique comigo até o final. Por quê? Se você abrir seu coração, Deus pode começar a restaurar algo que você achava perdido para sempre. A traição aos olhos de Deus. Na cultura atual, trair virou erro comum, um deslize, uma aventura. Mas a Bíblia não trata a traição como algo leve. Provérbios 6:32 afirma: o que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. A traição não é só uma quebra de confiança. É um pecado que destrói lares, machuca filhos e compromete o futuro. O adultério fere o próximo, o cônjuge e, acima de tudo, fere a aliança com Deus. Quando dois se casam diante do Senhor, não é apenas um contrato humano, é um pacto espiritual. E a Bíblia compara essa aliança com o próprio relacionamento entre Cristo e a Igreja. Efésios 5:25. Por isso, o adultério é tão sério aos olhos de Deus. Traição. Começa no coração. Jesus foi ainda mais profundo que a lei de Moisés. Em Mateus 5:28 ele diz: eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no coração. A traição não começa na cama, ela começa no olhar, no pensamento, no não vai dar em nada, que o inimigo sussurra ao ouvido. Satanás não tenta derrubar um casamento de uma vez. Ele começa minando a base, com ressentimento, distanciamento, falta de diálogo, pornografia, mensagens inocentes. Cuidado com as pequenas concessões. O pecado sempre começa disfarçado de carência. Deus odeia a traição, mas ama o traidor. Malaquias 2:16 é direto. Pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e também odeio aquele que cobre de violência as suas vestes. Mas olha só, Deus odeia a traição, mas não odeia o traidor. Ele ama o pecador e, por isso, oferece arrependimento. Jesus nos deu um exemplo marcante em João 8. A mulher pega em adultério, ela estava prestes a ser apedrejada. Mas Jesus disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra. E depois, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Não foi uma aprovação do erro, foi uma segunda chance. Uma chance de recomeçar. Quem foi traído também precisa de cura. Se você foi traído, sabe o que é ver um sonho desmoronar. É acordar com um nó na garganta. É duvidar até da própria beleza, do próprio valor. Mas escute, a traição de alguém não define o seu valor. Você continua sendo precioso aos olhos de Deus. Isaías 43:1 diz: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. A dor da traição é real, mas você não precisa carregá-la sozinho. Perdoar não significa aceitar tudo de volta. Perdoar é tirar o veneno do coração, mesmo quando a relação não é restaurada. Efésios 4:31-32 nos ensina: toda amargura, cólera, ira, seja tirada de vós. Sede uns para com os outros benignos, perdoando-vos uns aos outros. Perdão é libertação, não do outro, de você mesmo. Existe restauração para um casamento traído? A resposta é sim,
mas com algumas condições. Arrependimento genuíno, sem mentiras, sem justificativas. A traição só pode ser curada na luz. Processo de cura. Com acompanhamento pastoral, conselheiros e tempo. Não se conserta o que foi quebrado em um dia. Disposição para reconstruir. O perdão é uma escolha diária e a confiança se reconstrói com atitudes. Provérbios 28, 13 diz: o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A maior traição é espiritual. No livro de Oséias, Deus compara a infidelidade de Israel com a de uma esposa adúltera. E mesmo assim, o Senhor diz: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei ao deserto e lhe falarei ao coração. Oséias 2:14. Que Deus é esse? Um Deus que nos ama mesmo quando somos infiéis, que nos busca mesmo quando o deixamos, que não se cansa de recomeçar conosco. A maior traição que existe é nos afastarmos de Deus. Mas mesmo assim, Ele continua, nos chamando de volta. Talvez você esteja ouvindo tudo isso com o coração em pedaços. Talvez você se veja na posição de quem traiu ou de quem foi traído. Talvez o seu casamento esteja por um fio. Mas escute bem, Deus não desiste de você. E Ele não terminou a sua história. Salmo 104:3 nos promete: Ele sara os quebrantados de coração e lhes pensa as feridas. Hoje é dia de colocar tudo diante do Senhor. A dor, a culpa, o medo, a vergonha. Porque onde houve traição, Ele pode derramar perdão. Onde houve destruição, Ele pode fazer nova todas as coisas. Se essa mensagem tocou você, deixe um comentário. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E lembre-se, Jesus é especialista em restaurar alianças.